E aí pessoal, hoje tem mais um novo vídeo. Hoje vou falar da osteosarcopenia, definições e características. Vamos lá. Então, a osteosarcopenia é uma síndrome nova, uma síndrome geriátrica. Mas antes de conhecer a osteosarcopenia, nós temos que saber que a osteoporose e a osteopenia, elas têm sido associadas com alto risco de quedas, com fragilidade e incapacidade, também com quedas e fraturas, e elas estão relacionadas com a sarcopenia. A sarcopenia tem sido associada com baixa massa muscular, baixa força muscular e também um baixo rendimento físico, ou physical performance. Quando nós combinamos a presença de sarcopenia, osteoporose e osteopenia, nós estamos falando então dessa nova síndrome, a osteosarcopenia. A osteosarcopenia, pessoal, ela tem sido associada com baixa função física, com um equilíbrio mais diminuído, dinâmico e estático, também com alto risco de quedas e fraturas. Mas, onde é uma síndrome nova, ainda não tem os critérios definidos e não se sabe se tem um agreement ou prevalência, pode variar dependendo dos diferentes critérios. Então, nós conhecemos que tem duas partes, o componente ósseo e o componente sarcopenia. O componente ósseo é muito claro, nós já sabemos o diagnóstico da osteopenia e osteoporose. Mas quando falamos de sarcopenia, aqui tem baixa massa muscular, força muscular e physical performance. São três critérios, mas tem que ter cuidado, porque na literatura vocês podem encontrar diferentes pontos de corte, diferentes definições, diferentes critérios, porque existem até agora 6 diferentes consensos com diferentes definições da sarcopenia. Mas para a Latinoamérica não existem pontos de corte nem para o Brasil, nem para o resto da Latinoamérica. Então, referente ao componente ósseo, ele fica bem claro, mas a sarcopenia, como eu falei, tem 3 diferentes critérios e na literatura você vai encontrar diferentes definições. Por isso, tem autores que eles usam o face angle, ou o ângulo de face, que tem sido associado com qualidade muscular, principalmente relacionado com esses 3 critérios, e o face angle tem sido definido como a relação entre a reactância e a resistência. E tem sido associado com a fisiologia do músculo e também com a contração muscular. Mas estudos nessa área ainda não são claros. Por isso, nós, em nosso estudo, nós temos definido a osteosarcopenia classicamente como baixo bone mineral density ou densidade mineral óssea, mais a presença de sarcopenia definida classicamente. Nós primeiro começamos esse estudo e aqui nós comparamos e utilizamos os diferentes critérios, utilizando o consenso europeu do ano 2010, 2018, o consenso asiático, FNH e também o internacional, com os diferentes pontos de corte. Quando começamos a estudar a osteosarcopenia, nós observamos que depende muito, a prevalência pode depender dos critérios que nós utilizamos, porque não tem um agreement entre eles, não tem uma concordância entre os diferentes pontos de corte. Por isso, nesse estudo que nós publicamos na JAMDA, com a equipe do professor Gustavo Duque da Austrália, nós observamos que quando nós utilizamos diferentes pontos de corte, diferentes consensos, a prevalência muda drasticamente de um para outro. Mas qual é o melhor critério para utilizar e para definir a osteosarcopenia, pensando em discriminar, em classificar os idosos que precisam maior atenção? Nesse caso, o critério que mais recomendado na literatura, de acordo com o nosso estudo, foi classificando a osteosarcopenia com o componente severo da sarcopenia, com o consenso europeu do ano 2018 e o FNH. Com eles, nós podemos identificar aqueles idosos que têm mais risco de queda e maior risco de fratura. Então, em conclusão, primeiro, a prevalência da osteosarcopenia depende, como eu falei, dos critérios que nós utilizamos. E comparado
aqueles não osteosarcopênicos versus quem tem osteosarcopenia tem um alto risco de deterioro do physical performance e do equilíbrio. Além disso, quando nós utilizamos esses critérios para definir a osteosarcopenia, nós podemos detectar os idosos que têm pior rendimento físico e, além disso, as fraturas e o risco de quedas é muito maior. Então, nesse caso, a osteosarcopenia permite identificar aqueles idosos que precisam maior atenção. Muito obrigado, espero que tenha ficado claro. É uma síndrome muito nova, é um tema bem recente e eu queria compartilhar isso com vocês. Foi um trabalho que nós desenvolvimos com a Universidade Estadual de Londrina, a Universidade de Melbourne e também com o Instituto Australiano de Ciências em Músculos Esqueléticos. Então, quero convidar vocês a se inscrever no Instagram e se inscrever também no YouTube. E muito obrigado. Tchau, tchau.